Ou então, me interessei pelo cinema pelas mesmas razões que eu me interessei pelo campo da política, né? Que se entender lógicas de transformação, como elas são produzidas, né? E como a gente pode interferir em relação a elas. Isso envolve duas questões fundamentais. A primeira é como se estabelecem jogos de produção de verdade, né? Isso tem que ver com as narrativas, isso tem que ver com a linguagem, isso tem que ver com a formação de personagens, com a relação entre o personagem e a ação, e que aparecem no campo da psicanálise ligado ao tema do narcisismo, né? Ao tema de como alguém se coloca naquilo que está dizendo, né? Mas isso a gente tinha nas telas, vamos dizer assim, mais clássicas, né? Da literatura, do teatro. O que acontece com o cinema é que ele, além de trabalhar com essa dimensão da narrativa, ele coloca uma problemática mais aguda, vamos dizer assim, de natureza diegética, né? Quer dizer, que tipo de produção de realidade você está efetuando quando você participa de um filme, quando você assiste uma série no YouTube, quando você edita uma história em quadrinhos, né? Quer dizer, você vai ser levado a um outro conjunto de questões, que é qual é a potência transformativa da verdade que você está, vamos dizer assim, propondo para o seu destinatário, né? Isso envolve, então, a relação da narrativa com discursos e a relação dos discursos com o real, né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente pode pensar com a noção mais clínica, né, de fantasia. Cada sujeito, ele olha o mundo, ele está no mundo a partir da sua fantasia. Sua fantasia é definida pelo quê? Pelo enquadre, né? Então, o enquadre é como uma janela de onde você vê o mundo. Só que o mundo não está do lado de lá, né? Você acha que assim, o sujeito está aqui e o mundo está lá, mas tem um pedaço do sujeito que está fora dele, né? Que está lá no mundo. Assim como tem um pedaço do mundo que está condicionando qual é a posição do sujeito, né? Então essa relação de construção de uma perspectiva, mas uma perspectiva que não é só contemplativa, ela é pragmática, porque o modo como você produz verdades e as relaciona com o real é o modo como realmente se transforma, né? Tanto na clínica, quanto no cinema, quanto na política, existem então jogos narrativos que transformam o sujeito, que transformam o mundo, e jogos narrativos que o repõem, né? Que meramente reproduzem identificações felizes, né? Que acomodam, por exemplo, o olhar, que condicionam onde é que você deve se colocar para que a realidade adquira assim, uma unidade coerente, consistente, sem falta, sem furos, sem buracos, né? Então a teoria psicanalítica ela conversa bastante com o cinema de dois pontos de vista, né? Primeiro como essa analogia, né, de problemas de linguagem, problemas relativos aos modos de representação e de produção de posições diante do real, né? Mas tem um segundo nível de aproximação que interessa bastante também, que é a gente imaginar que quando a gente está numa experiência psicanalítica ou psicoterapêutica, quando a gente está falando com um outro e sofrendo com isso, a gente está, vamos dizer assim, num processo semelhante a uma edição, semelhante a uma composição, semelhante a que trilha você vai pôr, qual é a luz que você faz, qual é o tipo de dramaturgia que você leva em conta, onde você põe a câmera. Todas essas questões da linguagem fílmica, elas são estreitamente aparentadas às questões da escuta psicanalítica, né?